Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Adoração aqui da TV Novo Tempo. Quando Jesus estava aqui na Terra, Ele ensinou muitas vezes usando parábolas. As parábolas eram histórias que Ele contava e que ajudavam na compreensão da mensagem que Ele comunicava. E hoje nós iremos mergulhar na que é provavelmente a mais bela, profunda e chocante história já contada por Jesus. Então fique aqui conosco no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no programa Adoração. Eu sou o pastor Lucas Igor, nós estivemos aqui durante outros 2 encontros, esse é o nosso terceiro e último encontro e é um privilégio poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Mas antes, eu queria dizer para você que deseja conhecer mais da Bíblia, você que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, a Novo Tempo tem esse estudo especial, é um guia de estudos da Bíblia que se chama Jesus, Restaurador da Vida. São 20 lições bíblicas que vão te ajudar a compreender as lições que Jesus ensinou nas Sagradas Escrituras. E o melhor de tudo isso é que você pode pedir essa revista e você irá recebê-la gratuitamente no seu endereço. Essa revista aqui, ela é uma revista que contém guias de estudos variados e que vão te ajudar, sem dúvida alguma, a conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. E para você pedir é muito fácil. É só você ligar para o telefone 12 21 27 31 21 ou pelo WhatsApp 12 98244 4449 ou acessar o site novotempo.com/escola bíblica. E ali você vai pedir a sua revista Jesus, Restaurador da Vida, e vai ter acesso a ela porque ela é patrocinada pelos Anjos da Esperança aqui da TV Novo Tempo. Agora eu gostaria de convidá-lo a abrir o seu coração e também a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como eu disse agora há pouco, hoje nós iremos estudar uma linda e impactante história contada por Jesus. Mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, abençoe esse programa. Esteja conosco para que, à medida em que nós lermos as Escrituras e a estudarmos, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é geralmente conhecida como a parábola do filho pródigo, mas, na verdade, ela deveria se chamar de a parábola dos 2 filhos perdidos ou até de parábola do Deus pródigo. O verso 11 começa com a palavrinha continuou, o que indica que essa história é uma continuação e o que aconteceu antes é importante para nós entendermos a mensagem. E o capítulo 15 de Lucas começa nos dizendo que 2 grupos de pessoas se aproximavam de Jesus. De um lado, estavam os publicanos e pecadores, pessoas de má fama, marginalizados, cobradores de impostos, prostitutas. A Bíblia diz que essas pessoas eram atraídas pelo amor de Jesus. E do outro lado, estavam os escribas, os fariseus, a elite moral e religiosa da época, pessoas que conheciam a Bíblia, oravam, jejuavam, nunca faltavam aos cultos, aqueles que faziam tudo certinho. E esse segundo grupo estava murmurando, criticando Jesus com muita indignação. No verso 2 eles dizem: "Este homem recebe pecadores e come com eles." Na cultura da época, sentar-se à mesa com alguém era um sinal de aceitação íntima. E esses religiosos não conseguiam suportar a ideia de que a graça de Deus alcançasse pessoas tão sujas como aquelas. E é exatamente para responder a essa atitude farisaica que Jesus conta 3 parábolas em sequência: a ovelha perdida, a dracma ou moeda perdida e, por fim, a dos 2 filhos perdidos. Na primeira história, uma ovelha estava perdida fora de casa. Na segunda, uma moeda se perde dentro de casa.
E nessa terceira história, um filho se perde fora de casa e o outro dentro de casa. A história inicia nos versos 11 e 12 com um choque cultural imenso. Diz o texto que um certo homem rico tinha 2 filhos e o mais novo chega para ele e diz no verso 13: "Dá-me a parte dos bens que me cabe." Essa era uma história extremamente ofensiva para as pessoas daquela época, porque segundo aquela cultura, um pai de respeito, um patriarca, jamais aceitaria um pedido como esse feito pelo filho. Esse filho seria espancado, expulso de casa. O conselho dos anciãos do vilarejo recomendariam o apedrejamento desse rapaz. Esse pedido desse filho era tão grave naquela cultura porque para eles a herança só poderia ser dividida após a morte do patriarca. Ou seja, o que aquele jovem estava dizendo, em outras palavras, era: "Pai, eu não quero esperar o senhor morrer. Para mim o senhor já está morto. Eu quero suas coisas, mas não quero ao Senhor." Mas o pai da história contada por Jesus, em vez de tratar o filho da maneira usualmente cultural, se cala e divide seus bens entre os filhos. O objetivo de Jesus ao contar essa história não era apenas confortar os pecadores, mas também confrontar os religiosos. Ele vai nos mostrar que existem 2 formas de nos perdermos e de nos afastarmos de Deus, e ambas são mortais. Vamos iniciar falando sobre o filho que sai de casa e se perde fora de casa. A fala do filho mais novo começa no versículo 12 com "dá-me", o que demonstra claramente sua insatisfação com tudo aquilo que ele tinha. E se tem uma coisa extremamente perigosa é a insatisfação. Ele tinha tudo, mas achava que não tinha nada. E é exatamente assim que a insatisfação nos engana. Ela apaga as bênçãos e acende a cobiça. Aquele jovem era ingrato e insatisfeito com tudo. Agora pense um pouco em relação a você mesmo. Aquele jovem aproximou-se do pai falando: "Dá-me." E eu te pergunto, como você tem se aproximado de Deus? Como um filho que ama ou como alguém que só aparece para pedir "dá-me"? O filho mais novo não queria o pai. Ele queria o que o pai podia lhe dar. E diz o verso 13 que logo após pegar o dinheiro, o filho mais novo junta tudo e parte para um país distante. Esse país distante não representa aqui apenas um lugar geográfico, é o distanciamento dos valores, da presença e da autoridade do pai. Ele queria a liberdade e achava que a conseguiria distante do pai. E no início, no país distante, era só festa. Como ele estava com dinheiro e cheio de amigos porque bancava tudo para eles, aquele jovem agora começa a gastar tudo que ele possuía de maneira irresponsável. Ele vivia na ilusão de que o mundo tinha o que ele desejava. E então ele buscava a felicidade nas bebidas, no sexo, na fama, nas festas. E é possível que eu esteja falando aqui para pessoas que estão vivendo dessa mesma maneira também. O diabo tenta fazer você pensar que o mundo te oferece vai te satisfazer. Mas na realidade, o pecado é uma fraude. Porque ele promete liberdade, mas escraviza. Ele promete prazer, mas produz culpa e morte. O país distante promete companhia, mas entrega solidão. E quando a música acaba, e você para, e você fecha a porta do quarto, é aí que a verdade aparece. E agora diz a Bíblia que aquele jovem que tinha tudo começa a passar necessidades. Ele chega ao fundo do poço e, desesperado, ele tenta encontrar algum lugar para sobreviver. E o único lugar que ele encontra é um chiqueiro de porcos. Pense comigo, para um judeu, o porco é um animal imundo, é isso que a Bíblia ensina. Portanto, cuidar de porcos era a pior humilhação possível naquela época. E diz o texto que ele desejava comer das vagens, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E agora ele está sujo, faminto, solitário e completamente arruinado. E é exatamente isso que acontece quando nos afastamos de Deus. A comida dos porcos não podia satisfazer a fome que ele tinha.
e o mundo também não nos satisfaz. Você pode ter dinheiro, fama, prazer e continuar vazio, porque existe uma fome que só Deus pode preencher. E enquanto a alma não se volta para o Pai, ela continua faminta. É então nesse momento que o texto bíblico diz que ele caiu em si. Cair em si é como dirigir e perceber que pegou o caminho errado. Eu me lembro de um amigo que eu tinha que ele sempre errava a entrada e não admitia. E aí fazia uma volta enorme e errava de novo. Um trajeto que duraria 40 minutos virava 3 horas. E a gente faz igual. A gente insiste, a gente tenta consertar sozinho, até que damos conta de que estamos ficando cada vez mais longe do destino. Mas cair em si significa parar tudo e reconhecer que está perdido. E aí entra a graça de Deus. Deus não grita, Ele não te humilha, Ele não condena, Ele só recalcula a rota e te chama de volta. O filho pródigo finalmente olha para o lamaçal e pensa: o que é que eu estou fazendo aqui, vivendo dessa maneira? Queridos, chega um momento da nossa vida em que precisamos parar tudo o que estamos fazendo e nos perguntar isso. Por que é que eu estou vivendo assim? Veja, você não precisa esperar chegar no lamaçal da sua vida para cair em si. Se você reconhecer que está perdido e longe de Deus, Deus poderá operar a obra dele em você. É hora de parar de fingir que está tudo bem. É hora de decidir voltar. E ali no meio dos porcos, naquele lamaçal todo, aquele jovem se lembra de que na casa de seu pai, até os empregados tinham pão com fartura. E então ele toma a decisão mais importante. Ele voltaria para casa. E quando ele decide voltar, nos versos 18 e 19, ele elabora um plano. Ele pensa assim: vou dizer para meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Em outras palavras, ele queria pedir perdão para o pai e pagar sua dívida e estadia com trabalho. Ele achava que ele precisaria trabalhar como um escravo para merecer estar na casa novamente. E é assim que muitos de nós agimos também quando a vida dá errado. Nós tentamos fazer um contrato com Deus, prometendo para Deus que nós seremos pessoas melhores, para ver se então Deus nos aceita. Alguns até pensam assim: não, eu só vou voltar para Jesus quando eu me consertar totalmente. Não dá certo isso. Você precisa primeiro ir para então ser consertado. Precisa primeiro largar essa vida fingida de falsa felicidade e voltar para a casa do Pai. E quando aquele jovem finalmente se decide e vai, antes mesmo de falar tudo o que havia planejado, o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija e faz uma festa porque ele retornou. Porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Nesse momento nós faremos uma pausa aqui para analisarmos agora o outro filho. Enquanto o filho mais novo estava perdido no chiqueiro do mundo, havia esse outro filho que nunca havia saído da fazenda. Ele era o irmão mais velho da história. A Bíblia diz que ele estava no campo trabalhando e, ao voltar, escutou um barulho de música e de dança e procurou saber o que estava acontecendo. E então um servo chegou a ele e disse para ele que o seu irmão havia retornado e que o pai estava tão feliz com o retorno do irmão que havia matado o novilho gordo para celebrar. Quando o irmão mais velho ouve isso, a reação dele não é de alívio ou de alegria. Ele, na realidade, se enche de ira e se recusa a entrar na festa. Eu sei que às vezes a gente julga a atitude do filho mais velho por ter agido dessa maneira, mas eu quero que você imagine que você seja o filho mais velho de um empresário. Que você fosse um filho dedicado, trabalhador, responsável, mas que o seu irmão mais novo fosse aquele tipo de pessoa que não se importa com nada, que acorda tarde, que não tem compromisso com nada.
E um dia, esse seu irmão chega para o pai e pede: pai, venda metade da empresa e me dê a herança antecipada. E aí seu pai, sem questionar, faz a vontade do seu irmão. E aí seu irmão pega tudo, vai embora e torra todo o dinheiro com festas, com bebidas, com mulheres. E quando o dinheiro acaba, ele volta para a empresa de cabeça baixa e seu pai vai até ele, o abraça e diz assim: vem cá, meu filhão. Seu pai fica feliz da vida e faz uma grande festa para ele com o seu dinheiro, porque se o outro já teve a parte dele, a parte que tem agora é sua, concorda? Se você fosse o irmão mais velho, você não ficaria indignado? Eu ficaria com certeza. Dá para entender a reação do filho mais velho, não dá? Mas agora preste muita atenção nisso aqui. Naquela cultura, era dever do filho primogênito ser o anfitrião da festa ao lado do pai. Ao ficar do lado de fora da casa, cruzando os braços, fazendo um escândalo, ele estava humilhando o pai publicamente diante de toda a aldeia, assim como o irmão mais novo havia feito no início. E quando o pai sai para insistir com ele, esse irmão mais velho vomita o coração em palavras amargas. No verso 29, ao falar com o pai, ele nem sequer chama o pai de pai. Ele diz: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi nenhum mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu nenhum cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. E ele então nem sequer chama o irmão de irmão. Ele diz: esse teu filho. Agora perceba a tragédia. Esse filho mais velho nunca saiu da fazenda, mas o coração dele estava longe do pai. Ele não servia por amor, servia por mérito. Ele não queria o pai, ele queria a recompensa, o cabrito, a herança. E esse filho representa o tipo de pessoa que serve não porque ama, mas porque quer algo em troca. Ele estava perdido dentro de casa. Percebam como ele faz aqui no texto o registro de suas boas obras. Ele diz: todos os dias servi ao Senhor. Ele não derrama o coração. Ele apresenta o seu próprio desempenho. Ele não diz: pai, eu te amo. Ele diz: pai, eu mereço. Ele estava dentro de casa, mais longe do pai. E esse é exatamente o retrato de uma pessoa cheia de religiosidade. Faz tudo certo por fora, mas por dentro está duro, amargo, se comparando com os outros, cobrando. É o tipo de pessoa que serve, mas não ama, obedece, mas não se rende, e tenta transformar Deus em devedor de suas obras. Essas pessoas ficam indignadas quando Deus abençoa alguém que aos seus olhos não merece, porque no fundo acreditam que sua própria salvação e bênção são méritos de sua própria obediência. Você não deu nada para mim, mas deu para esse seu filho. Se você já pensou isso de alguém alguma vez, é possível que esse filho seja o seu retrato. Essas pessoas não aceitam bem a alegria, porque não querem que o outro tenha o que elas mesmas não têm. Então elas ficam procurando algo de errado no outro para criticar, mas estão tão perdidas quanto o filho que estava longe de casa. E Jesus aqui está nos ensinando algo terrivelmente assustador. Você pode se rebelar contra Deus, saindo de casa e quebrando todas as regras, como fez o filho mais novo. Mas você também pode se rebelar contra Deus, dentro de casa, cumprindo todas as regras, se usar a sua própria moralidade para tentar ser o seu próprio Salvador. Uma pessoa assim acha que não precisa se arrepender de nada, porque ela pensa que ela já está salva. E é por isso que o irmão mais velho estava perdido na varanda de sua própria casa. E aí no verso 12 é dito que o filho mais velho também recebeu a sua parte da herança antecipadamente. Ele também recebeu, mas ele não reclamou e nem recusou. Em outras palavras, a diferença entre os dois filhos é que um era sinceramente e abertamente pecador, enquanto o outro era um hipócrita.
Mas agora eu quero levar a sua mente a pensar na atitude do Pai. E glória a Deus, porque a parábola não é apenas sobre o nosso pecado, mas sobre o caráter do Deus, o nosso Pai Celestial. A palavra pródigo significa esbanjador, gastador. E o filho mais novo foi pródigo com o dinheiro. Mas o Pai é pródigo em perdoar, é pródigo em amar, é esbanjador de graça. Veja a atitude do Pai com o filho mais novo. A Bíblia diz no verso 20 que, estando o filho ainda longe, o Pai o avistou. O Pai estava olhando para aquela estrada todos os dias. Ele nunca havia desistido daquele filho. E cheio de compaixão, o Pai faz algo impensável, ele corre. Naquela cultura oriental, um patriarca idoso, um homem de respeito, não corria. Porque para correr, ele precisaria levantar a sua túnica e mostrar as pernas, o que era uma profunda vergonha e desonra. Mas o pai decide tomar a vergonha do filho sobre si. Ele corre para proteger o filho de ser apedrejado e rejeitado por aquela aldeia. O pai já havia perdoado o filho antes mesmo de ele se arrepender. Agora repare na frase que há no versículo 20, que diz assim: e o beijou. No grego, que é o idioma original da Bíblia, a expressão é o beijou muito, o beijou avidamente. Antes mesmo que o filho pudesse abrir a boca para recitar todo o seu plano de virar empregado, quando ele ainda estava dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai interrompe o discurso do filho e o abraça. Aquele filho estava fedendo a porco, vestido em trapos, e o pai o beija repetidamente, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. O pai, naquele momento, interrompe o discurso do filho na metade e grita para os servos: tragam a melhor roupa, que era a túnica do próprio pai, para cobrir a vergonha do filho. Ele disse: ponham um anel no seu dedo. Este era o anel de sinete. O pai estava restaurando a autoridade do filho, estava restaurando sua herança, sua filiação. E o pai então diz: e coloquem sandálias em seus pés. Escravos andavam descalços, mas filhos usam sandálias. Aquele filho não voltou como um escravo, ele foi restaurado como filho amado. Esse é o nosso maravilhoso Pai. E qual é a atitude do pai para com o irmão mais velho irado? O pai também vai ao encontro dele. O pai sai da festa e suporta a humilhação dos gritos do filho primogênito. E cheio de ternura, com uma ternura infinita, o pai não o expulsa dali, mas ele diz no verso 31 uma palavra grega que é a palavra teknon, que traduzida significa filhinho amado. Meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. E o pai agora convida aquele filho para entrar na festa, porque o pai tem graça abundante para oferecer para os piores dos pecadores libertinos e tem graça abundante para o pior dos religiosos orgulhosos. Jesus então termina aquela parábola de forma abrupta. Nós não sabemos se o irmão mais velho entrou na festa ou se ele ficou do lado de fora, na escuridão de sua própria amargura. Jesus não disse se ele entrou ou se não entrou. Mas sabe por que Jesus não terminou aquela história? Porque ele estava olhando nos olhos dos fariseus e hoje ele está olhando nos seus olhos, deixando o final para você escrever. A resposta final quem dá é você. Assim como aquele pai saiu de casa, se humilhou correndo em direção ao filho perdido, tirou suas vestes para cobrir a imundície do filho e devolveu a filiação a ele, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou sua casa celestial, se humilhou, teve suas vestes tiradas, foi crucificado nu, cobriu nossa nudez e nosso pecado com seu sangue, para que pudéssemos ser herdeiros de seu reino. E assim como aquele pai preparou um banquete para o filho quando ele voltou,
Jesus tem um banquete preparado para você no céu. É por isso que hoje eu preciso fazer um apelo ao seu coração. Talvez a sua vida se pareça mais com a do filho mais novo. Você tem buscado a felicidade longe de Deus e agora está se sentindo no fundo do poço, quebrado, sujo, sem valor, comendo das migalhas que esse mundo oferece. Você acha que foi longe demais, que Deus nunca te aceitaria de volta. Ei, olhe para a estrada. O Pai está correndo em sua direção agora mesmo. Ele não se importa com o cheiro do seu chiqueiro. Ele não se importa se você está sujo. Ele só quer te abraçar e beijar o seu rosto. Não adie mais. O Pai nunca desistiu de você. Filho, filha, volta para casa. Ou talvez você seja como o irmão mais velho. Tem anos de igreja, nunca se envolveu em escândalos, trabalha incansavelmente nos ministérios, mas sua vida espiritual é árida. Você critica, você julga as outras pessoas, você está perto de casa, mas longe do coração do Pai. E o Senhor Jesus hoje sai ao seu encontro, na varanda do seu orgulho e diz: filhinho, entra na festa, deixa essa sua justiça própria de lado, vem provar da verdadeira graça. Deus quer que você entre na festa, mas saiba que a festa irá acontecer, quer você entre ou não. Não seja o filho morrendo no chiqueiro do mundo, nem o filho morrendo de amargura dentro da igreja. A mesa está posta, o novilho gordo já foi abatido e o Pai da eternidade, Cristo Jesus, já abriu a porta para você. Tudo o que você precisa fazer agora é entrar. Como eu disse, a festa irá acontecer, quer você entre, quer não, mas Jesus preparou tudo para receber você. Eu não sei com qual dos dois personagens você se identifica mais, com os pecadores ou com os fariseus, com aqueles que estavam dentro da casa ou com aquele que ficou fora da casa. Mas o certo é, Jesus está te convidando para entrar na festa. Aceite esse convite. Aceite a oferta da graça de Jesus. Não permita mais que nada, nem seu orgulho, nem seus pecados te impeçam de celebrar na presença de Jesus, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E Jesus hoje está convidando você aí, no lugar onde você está, para você fazer uma entrega do seu coração. Não adie mais essa entrega, não deixe para depois. Jesus hoje está convidando você. Você aceitará esse convite? Qual é o final que você dará para essa história? Jesus está esperando a sua resposta. E eu gostaria agora de orar por você. Querido e amado Deus, aqui estão teus filhos. O Senhor sabe o que vai no coração dessa pessoa. O Senhor sabe tudo o que essa pessoa já passou. Eu estou falando aqui com pessoas que têm vivido longe de Ti, que têm buscado a felicidade no chiqueiro desse mundo e não têm encontrado, que têm sentido um vazio profundo dentro do coração. E eu estou falando aqui também com pessoas que vão à igreja, que participam dos cultos, que oram, que leem a Bíblia, mas que têm o coração longe do Senhor, que não viveram ainda uma experiência de entrega por completo. E o Senhor hoje os convida a voltar. Senhor, eu entrego a vida dessas pessoas nesse momento em Tuas mãos. Trabalhe no coração dessas pessoas, transforme a vida delas e leva-os para dentro da Tua casa para celebrarem contigo a Sua grande festa. Em nome de Jesus. Amém.